Ouçamos agora a leitura dos versículos 18 até o 29. Leitura Bíblica. Quarta carta à igreja de Tiatira. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Neste texto, encontramos aqui a quarta carta desta feita à igreja de Tiatira. Como sempre, Jesus abre a carta, falando aqui de seus atributos: os seus olhos como chamas de fogo e os seus pés como latão reluzente. Aqui vai inclusive uma curiosidade. Se o ouvinte ler no primeiro capítulo, exatamente nos versículos 17 e 18 em diante, você verá que tudo aquilo que João viu na visão do Cristo glorificado, Jesus pega cada partezinha de um atributo, coloca na abertura de uma de suas cartas. O ouvinte já prestou atenção nisto? Então cada carta ele abre com um pedacinho desse atributo. Nessa carta que a Tiatira, ele está dizendo que tem seus olhos como chamas de fogo e os seus pés como latão reluzente. Olhos aqui está falando da sua onisciência, da sua onipresença, da sua onipotência. Ou seja, se ele tem um atributo, é claro que os outros dois também ele tem. E esses três atributos somente a Trindade possui: a onipotência, a onisciência e a onipresença. E aqui ele elogia a igreja de Tiatira, dizendo que esta igreja, ela era paciente, ela era fiel, era uma igreja que praticava inclusive a caridade, era uma igreja que tinha suas prerrogativas maravilhosas, suas atribuições ótimas. Mas olha bem, Jesus tinha contra essa igreja, porque ela tolerava Jezabel. Eu quero dizer bem claro aqui nesta hora, que esta Jezabel não é aquela Jezabel do Velho Testamento, a mulher de Acabe. Da primeira Jezabel para esta aqui, há um espaço de pelo menos quase 900 anos. Então é impossível ser a mesma. Mas entretanto, esta mulher aqui deveria agir da mesma forma que a anterior agia. Daí Jesus a denominá-la também Jezabel. Era uma mulher que ensinava os crentes a se prostituírem. Esta mulher ensinava aos crentes as coisas erradas, tornando esses crentes mundanos, apáticos e alguns tornando-se até céticos no tocante às coisas de Deus.
Tudo isto aqui simbolizava prostituição espiritual, adultérios espirituais. A moral da igreja estava em total baixa com esta mulher. Alguns historiadores dizem que esta mulher, ela existiu realmente, e ela era uma mulher influente na sociedade de Tiatira. Fingindo aceitar a Jesus como Salvador, veio para a igreja e com a sua influência social, ela conseguiu dominar até o pastor da igreja e começou a exercer sua influência dentro da igreja, levando a igreja a práticas inomináveis. Daí a cobrança de Jesus ao pastor desta igreja. Jesus não tolerava esta mulher, nem tampouco os que com ela praticavam os adultérios espirituais. Então Jesus aqui está exigindo arrependimento e uma conversão total, para que essa igreja não viesse a ser condenada e julgada de maneira ditatorial. E para esta igreja, Jesus faz uma promessa linda, que se ela vencesse, ela receberia o poder de julgar as nações, receberia vara, uma vara de ferro, como também a estrela da manhã, ou seja, a presença de Jesus seria constante na vida desta igreja, e ela sem dúvida triunfaria, e com os demais salvos estaria no milênio a julgar o mundo e a viver nesta terra. Foi uma promessa de Deus, promessa esta que será cumprida a tantos quantos obedecerem, forem fiéis e também vencedores. Portanto, a vida de Tiatira não estava boa e era um péssimo exemplo para as igrejas de hoje. E infelizmente, as igrejas de hoje, algumas delas, estão vivendo nesta mesma situação, com Jezabel em seu bojo, espalhando falsas doutrinas e cometendo adultérios espirituais. É o mundanismo se instalando no arraial de muitas igrejas. São muitas igrejas influenciadas por esta mulher espiritualmente falando. Que Deus repreenda tal espírito em nosso meio, que as nossas igrejas estejam uníssonas, ligadas e voltadas para o Senhor, com suas vidas sobre o altar de Deus, combatendo o pecado, combatendo o mundo, combatendo a carne, combatendo as doutrinas de Jezabel. A exemplo do profeta Elias, se necessário for, fujamos de Jezabel, e esta fuga trará às igrejas vitórias incontestáveis. Não pensem que pereceremos, porque nunca estamos sós. Há sempre 7.000 do nosso lado que não se prostraram, nem se prostrarão diante de Baal. E o anjo do Senhor aparecerá sempre debaixo da árvore, com um pão assado em brasas e com a botija de água a alimentar o profeta. Sejamos Elias, sejamos igrejas que jamais venhamos aceitar o mundanismo e a doutrina de Jezabel, mas levantemos a cabeça e fiéis sejamos, para que assim, de posse da vitória, recebamos de Deus o cumprimento da sua promessa. São estas então as nossas palavras e meditações sobre a igreja de Tiatira. E com estas palavras encerramos o capítulo de número 2.